Boa noite, doutor Mose, tudo Boa bem? noite, Nós tudo bem? Nós estamos hoje aqui no Papo Físio. Vamos falar hoje de como tratar a escoliose. Joia. Antes da gente começar o nosso papo, a nossa conversa, quero falar para você que é nosso seguidor, que está aí com a gente, que a gente tem uma novidade na Clínica Livre. É o Recupera, um tratamento inovador que surgiu agora. Tratamento para fibromialgia. Muitas mulheres, principalmente, sofrem de fibromialgia, passam por essa dificuldade e sentir dor contínua, né? Algumas entram até em depressão por causa da dor contínua. Se você está nessa situação com diagnóstico de fibromialgia, saiba que nós temos o tratamento, é um protocolo. Esse protocolo tem ajudado várias pessoas, já foi pesquisado, comprovado cientificamente, né? O período de momentos que fica sem dor pode ficar até 1 ano sem dor. Claro que é um tratamento, né? Vai fazendo. A fibromialgia ainda não tem cura, mas agora já tem um tratamento. Se você quiser saber mais, nos procure na Clínica Livre. Muito bem, doutor Mose, me fala aí quem é você, o que você faz da vida. Isso aí, sou fisioterapeuta, mais ou menos 3 anos, formado aqui em Palmas, no CEUP-UBRA, é uma universidade luterana, sou vindo lá do Rio Grande do Sul, natural de Alegrete, né, criado em Manuel Viana e resido em Palmas já há 10 anos, né, tendo completado minha formação aqui e desempenhado minhas atuações desde então. Como que é quando o fisioterapeuta ele forma, ele já está pronto para tratar a escoliose? Não, na verdade são algumas etapas que a gente passa dentro da formação, dentro da carreira. Assim como na medicina, o médico, após sua formação, ele vai atrás da especialização que ele pretende fazer. O fisioterapeuta não é muito diferente, né? A gente possui alguma gama de opções para poder tratar a escoliose, e uma delas, acredito que a porta de entrada muitas vezes do fisioterapeuta é o RPG. A gente começa tratando a postura e dentro dela vai conhecendo a escoliose, vai conhecendo a disfunção, vai se interessando mais pelo assunto e dentro dela vai fazendo especializações, cursos de aperfeiçoamento, vai buscando informações, artigos. Existem alguns cursos, alguns tipos de cursos que já são defendidos pela SOSORT, né? O que é a SOSORT? A SOSORT é a Sociedade Internacional de Escoliose. Uhum. Ela se encarrega de juntar todo o apanhado de informações, de dados científicos para poder padronizar o atendimento em cima da escoliose, porque cada local tem a sua atuação, tem o fisioterapeuta que desenvolve suas capacidades e vai atender. Existem alguns países que são mais fortes dentro da escoliose, principalmente na Europa, é bem desenvolvido. Por que para lá tem mais isso? Eu acredito que os autores, os pesquisadores pioneiros eram de lá, principalmente França, Polônia, o Reino Unido também, sempre foram mais interessados nesta questão e depois com a globalização foi difundindo mais. Muito bem. A gente vê falar muito do RPG como tratamento para escoliose, né? Acho que já vem aí um tempo que a medicina conhece bastante, né? Esse método de RPG. Perfeito. Ele é o único método que trata a escoliose? Não, na verdade a reeducação postural global, ela começou com o Philippe Souchard, né? Foi desenvolvido por ele e a princípio não era algo específico para escoliose. Era para tratar disfunções posturais, né? Hipersulfose, hiperlordose, retificações. E aí, como é uma afecção da coluna também, o RPG acabava tratando. O RPG também é uma técnica muito boa, né? Trabalha muitas posições, trabalha muitas posturas, auxilia na escoliose, mas não é específico. Entendi. Ele é uma técnica válida para abordagem, como várias outras da fisioterapia, mas não é a única. Existem demais escolas. Qual que é a outra metodologia que usa assim, então, diretamente para tratar a escoliose? Positivo. Aqui no Brasil, o Brasil ainda é iniciante, né? Faz uns 5 anos mais ou menos que começou a ter um aprofundamento nas pesquisas, no estudo. Tem a escola de Lyon, por exemplo, que é uma escola muito referência no mundo.
E aí, a partir disso, pesquisadores aqui do Brasil foram tomando conhecimento, fazendo esses cursos em outros locais para adquirir o conhecimento e desenvolvendo aqui no Brasil. Um deles é o Rodrigo Andrade, né, que é um pesquisador e profissional fisioterapeuta que trabalha com escoliose e desenvolveu um método que também utilizamos aqui nas nossas práticas clínicas, que é o método S4D, Brazilian Method. Né? E aí ele utiliza de exercícios específicos. Né? Esses exercícios específicos têm uma validação forte, né, como tratamento da escoliose, porque trata vários aspectos que a gente ainda vai debater hoje. Trata vários aspectos que conseguem trabalhar melhor a escoliose. Não somente o RPG auxilia com diversas técnicas, mas o S4D trabalha de forma mais global, consegue utilizar a forma ativa com mais perfeição, digamos assim. Entendi. Então, meio que assim, antes tinha só o RPG, né? A gente via falar de RPG e o RPG era o mais procurado e tudo, porque era o que tinha, né? Sim. Mas o RPG, então, meio que caiu por terra agora como tratamento para escoliose? Não necessariamente, porque cada paciente é individual, né? Dependendo da necessidade que o paciente vai ter, um método vai auxiliar de melhor forma. A gente costuma dizer que na escoliose nós temos dois pacientes distintos, que são pacientes flexíveis e os pacientes rígidos. Né? Como já diz mesmo o termo, o rígido é aquele paciente duro, né? Não tem mobilidade, hipomóvel, não consegue levar as mãos ao chão, tem dificuldade de rotação. Né? E já tem paciente que é muito flexível, principalmente o público feminino, que é bastante cometido. Mas aí o RPG utiliza de técnicas estáticas, né, as posições na maca, que auxiliam a fazer estabilização, você consegue dar correção, consegue dar consciência corporal para o paciente. É um método tão bom quanto. E qual que é a principal diferença, então? É mais a questão do paciente que define o método ou os dois métodos são diferentes e dá para tratar tudo? Qual a diferença de um método para o outro? Pois é, o Brazilian Method, o S4D, ele utiliza a forma ativa e a correção tridimensional. A gente poderia enxergar o corpo como um ser olhado por vários planos. Né? Eu consigo ver o corpo do paciente na vista anteroposterior, consigo ver um alinhamento da coluna dele ou então a coluna disforme. Com alguma parte mais torta, torácica, lombar. E no S4D a gente consegue fazer essa correção e aplicar a forma ativa. O paciente está trabalhando o tempo todo. Ativa quer dizer o quê? Exercício? Ele está aplicando no exercício. A gente pode utilizar a correção e fazer a marcha. Utilizar a correção e fazer um exercício dinâmico. Né? Entendi. Utilizar uma barra. Ele está participando de forma mais ativa, ele está fazendo exercício. No RPG a gente consegue utilizar mais a consciência corporal, mas o paciente está mais hipomóvel. Né? Ele está mais paradinho ali, a gente vai fazendo as correções, vai dando prosseguimento na postura. Mas a grande diferença é essa, que um é mais estático e o outro é mais dinâmico. Um a gente estabiliza mais e o outro a gente dá mais consciência. Entendi. E, doutor, assim, para quem tem escoliose, já vai falar assim, faz natação, faz pilates. Pilates e natação são tratamentos também para escoliose? Eles não são tratamentos diretamente para escoliose. Não que seja errado você prescrever para o paciente que faça esporte. Quanto mais o paciente está condicionado, quanto mais ele está forte, né? Condicionamento cardiorrespiratório, respiração, tudo isso é importante. Mas ele não é específico. Se o paciente só fizer natação e não fizer o tratamento específico, né, fazer esses exercícios que vão dar correção para ele, vão dar um melhor alinhamento, a tendência da curva prosseguir é grande. Né? Então, pode fazer a natação, pode fazer o pilates, mas tem que ter um exercício paralelo específico para poder dar consciência para o paciente, dar o alinhamento, e junto do esporte, que é essencial para todo mundo, né? Fazer a prática esportiva, ter o esporte aliado ao paciente, mas não é um tratamento específico, né? É algo que a ser usado paralelamente. Tem algum tipo de esporte, exercício que quem tem escoliose não deve fazer, assim, piora?
Assim, o esporte, ele pode ser utilizado, o paciente deve praticar atividade. O que a gente contraindica são atividades que vão fazer compressão axial, né? A utilizar uma carga em cima da coluna. Por exemplo, a musculação, super indicado também para paciente que tem escoliose, paralelamente aos exercícios específicos. Certo. Mas, por exemplo, um agachamento com muita carga nas costas vai aumentar essa O compressão. paciente que tem escoliose não pode agachar com carga nas costas. Uma carga muito forte nas costas pode aumentar a curva, né? Pode causar deformidade. Se o paciente tem dor, pode piorar a dor. Então, são algumas coisas que a gente contraindica. Uma delas, a compressão axial. Entendi. Ativa, trabalha o grupamento muscular de uma outra forma, né? Sim. E o que é mesmo a escoliose? A escoliose, Tem uma fotozinha aqui. isso. A escoliose geralmente ela é percebida na infância, né? A mãe, o pai, uma pessoa que está próxima, geralmente nota alguma alteração no corpo. Né? Um ombro mais alto, a própria coluna um pouco torta, uma escápula mais aberta que a outra, um quadril mais caído. Então, geralmente é notado alguma deformidade. Então, ela é uma disfunção da coluna, né? Geralmente associado a multifatores, né? Não tem uma causa específica. Certo. São várias coisas que acontecem. Uma das principais causas é uma disfunção do sistema nervoso central. É como se o cérebro ele não percebesse que tem essas regiões tortas. Né? Lá no cerebelo, lá no tronco, né, encefálico, tem uma alteração que não permite que o tônus seja correto. Né? Tem alterações da musculatura, da articulação, que vai gerar essas regiões mais tortas, desalinhadas. Né? Então não é porque a criança ali carregou mochila de um lado, carregou livro, assim, não tem nada a ver. Geralmente essas coisas causam alteração postural, mas não necessariamente a escoliose. A escoliose são por outras causas. Uma delas também é a parte hormonal. Justamente. Em crianças, como que funciona isso? Isso. Na parte da criança, nós temos as 3 escolioses, que é infantil, né, que é de 0 a 3 anos. Depois de 3 a 10 anos, nós temos a juvenil. E acima de 10 anos, nós temos a escoliose do adolescente. Na escoliose da criança, né, tanto a infantil e a juvenil, a gente tende a tentar regredir ou então segurar essa disfunção. A escoliose pode avançar, a gente vai tentar segurar ela ao máximo. Vai fazer exercício específico, vai fazer estabilização, vai analisar o porquê que essa escoliose está avançando tanto. Essa criança é uma criança que tem uma fraqueza de abdômen, tem uma alteração a nível estrutural, ela é hipomóvel, ela é uma criança sedentária. Então, quanto antes a gente consegue abordar o tratamento, identificar a escoliose e abordar o tratamento, a gente consegue evitar que a progressão dessa curva. Que esse paciente na vida adulta possa ter uma alteração ou até mesmo acabar fazendo uma cirurgia, que é o que a gente tenta evitar, que é o tratamento conservador. Tu já ouvi falar assim de questões emocionais dentro da escoliose, alteração psicológica, psicossomática, onde às vezes a mãe ali é super protetora, não deixa o filho se desenvolver, se crescer por conta própria, tem aquela super proteção. Isso de fato é dentro do mundo científico da escoliose, acontece mesmo? Sim, até porque a informação é muito recente, né? Toda pesquisa acima da escoliose, ela tem a partir aí de 20 anos que foi começada a difundir. Essa informação no meio acadêmico ela já é mais restrita. Então, para as pessoas, de forma acessível, é mais difícil de chegar a informação. Então, é natural que a mãe, o pai se preocupe dessa forma, né? Tenha receio mesmo, mas muitas vezes é porque a informação não chega à pessoa. Então, é importante ela procurar o profissional para a gente poder fazer educação, tanto do paciente como da família, que vai ser participação ativa no tratamento de forma direta. Muito bem. Quando que os pais podem observar a fase, assim, ou qual é o primeiro sinal que eles veem para procurar ajuda? Geralmente é uma alteração do ombro, né? Um ombro está desnivelado do outro, ou geralmente quando vai dar banho no filho, vai trocar roupa, percebe que tem alguma coisa diferente quando a criança inclina para frente. O senhor pode passar uns 2 slides que eu vou
por exemplo. Ó. Esse aqui, a gente, no mundo da fisioterapia, a gente fala uma inclinação, né, para anterior, uma flexão de quadril, então o tal teste de Adams. A gente consegue perceber que tem regiões que formam uma espécie de uma lombada, né? A gente chama de gibosidade. Né? A coluna ela já está começando a ter um desvio lateral, ter uma inclinação. Isso daí vai fazer com que tenha regiões mais sinuosas do que outras. Isso daí já é um sinal geralmente precoce que a gente consegue perceber. Então os pais podem pedir para a criança, sentada aí, né? Aí tá sentar, sentado, curvar para frente, curvar assim, pra frente. E ver se tem um lado da coluna que sobe mais que o outro. Que sobe mais que o outro. Às vezes, na posição em pé, né, em ortostase, a gente não consegue perceber. Ou então a inclinação está muito cedo, abaixo de 10 graus. É muito recente e não consegue ser visualizado. Mas quando ele inclina para frente, a gente consegue ver que um lado está um pouco mais alto que o outro. E o que acontece de mais grave quando não tratam a escoliose? A escoliose, quando ela começa a atingir graus muito avançados... O que é um grau avançado, por exemplo? Acima de 40 graus. Né? A gente começa a observar a escoliose através do ângulo de Kolbe, que seria pegar uma vértebra... Perfeito. A gente pega a vértebra que está mais inclinada para o lado da convexidade, né? E pega outra vértebra acima, né? A que está mais inclinada para o outro lado, e faz um ângulo, tira um ângulo dessa medida. Esse ângulo é medido em graus. Né? De 0 a 10 a gente tem escoliose, é um side shift, que a gente chama, né? O ângulo aqui está onde, por exemplo? Ele está aqui? Perfeito, esse daqui é uma curva em S, no caso, né? E tem dois ângulos distintos. Certo. O primeiro da torácica, que foi medido a partir do platô inferior dessa vértebra, e depois do platô superior da vértebra. Onde se cruza ali que forma o ângulo. Perfeito. Aí a gente traça uma linha paralela, outra em 90 graus e tira um ângulo. Né? Esse aqui, no caso, deu 37,5 graus da curva torácica. A da lombar já deu 24,6 graus. Esse é o ângulo de Kolbe. A gente mede a gravidade, classifica a escoliose através desses ângulos. É um parâmetro para a gente medir. Acima de 40 graus, 50 graus, que já são casos para cirurgia mesmo, né? A gente já começa a ter uma ocupação, uma alteração das costelas, né? Aqui já fica bem visível que o alinhamento da costela fica prejudicado, começa a tomar espaço de órgãos vitais, de pulmão, né? Dificulta a respiração do paciente, pode ter comprometimento sério. E quanto mais maturidade a pessoa vai atingindo, mais concretizado vai ficando essas alterações, né? Mais difícil a reversão e o regresso da curva. Uma questão que os pacientes me procuram que tem escoliose, que eu vejo muito, é a questão estética, né? Também no adulto, né? Ali na mocinha que está se desenvolvendo, sim, aí vê as colegas de biquíni e tal, né? Exato. E aí elas não têm se inibem, né, para andar também de biquíni, exato, ou quer se esconder, e começa até a dar uma alteração emocional aí. Sim, afeta muito a parte emocional, principalmente da mulher. E a mulher é mais atingida, né? O público feminino chega a ter Sim, o público feminino chega a ser atingido 4 vezes mais do que um homem. E geralmente a mulher ela cresce mais rápido. A gente observa o público feminino dos 10 aos 14 anos, que é o período onde é a puberdade da mulher, ela tem aquele estirão de crescimento. Os fatores hormonais estão mais exacerbados, então a tendência do progresso da escoliose é grande. E é nesse momento também que a ambição feminina, né, a vaidade feminina, ela também aflora. E para a menina fica complicado, porque ela quer usar uma roupa, ela quer ir na piscina, ela quer ir na praia. E essa gibosidade, principalmente para a mulher, fica bem evidente quando as costas ficam nuas. E aí gera essa alteração emocional, gera incômodo, né? A parte estética incomoda bastante a mulher. Não só a menina, mas também na fase adulta. E trata mesmo? Melhora mesmo? Cura isso? Melhora. É um compromisso grande do fisioterapeuta e do paciente junto, né? Mas regride a curva. Quando a gente trata a criança, a principal missão é não deixar aumentar. Por quê?
Muitas vezes a gente só estabilizando, a gente já tem uma vitória, porque a gente quer evitar que a pessoa seja submetida à cirurgia, principalmente antes de completar Não, o é porque crescimento. que a criança tu não procura curar ela ali na fase de criança, mas só não deixar evoluir. Porque a gente quer que finalize o estágio do crescimento. Fase do estirão ali. Vai ter 2 estirões praticamente, né? E aí a pessoa vai crescer e se ela for submetida a um procedimento cirúrgico muito cedo, muito nova, ela a cada 6 meses ela vai ter que passar por procedimento para fazer um reajuste das hastes, porque ela vai crescer. Né? Quando a gente artrodesa, por exemplo, só 2 vértebras, é mais simples. As outras vão crescer, que elas vão ficar fixas, mas não vai ter tanto problema para a pessoa. Agora, quando você faz uma fixação de um bloco grande de vértebras, principalmente uma região da região torácica, você vai ter, exato, ó, foi feita a fixação, colocada as hastes, aí já a sutura e também atinge o lado externo. Nessa pessoa aí acabou a mobilidade da coluna. A mobilidade fica meio comprometida, a rotação diminui muito, né? Inclinação praticamente zero, flexão também. Além da estética que pegou as costas da pessoa todinha, né? Exato. Fica uma cicatriz gigantesca. Isso. É como se fosse um jogo de futebol. Se você pega um paciente, que nem mulher, 15 anos, né, já está finalizando o estágio de crescimento dela. Ela já está com uma curva de 40 graus. É como se a gente começasse o jogo a partir dos 45 minutos do segundo tempo. Né, com uma curva grande. Difícil de você reverter. Agora você pega uma criança novinha, né, 8, 9 anos, com uma curva de 15 graus, você consegue segurar ou reduzir. Claro que o paciente sempre vai querer melhorar, né, mas o nosso objetivo é melhorar ou então segurar ela para que no futuro, se for a opção dela, quiser fazer a cirurgia, já deu uma controlada boa, não está tendo comprometimento de muita estrutura nervosa, articular, muscular, tá tudo certo. Uma pena, né? Fazer a cirurgia. Porque toda cirurgia em si, ela tem risco, né? Imagina a cirurgia toda ela na coluna, né? Exato. Procedimento ao invasivo. lado da medula espinhal ali. Leva risco, tem infecção, pode acontecer várias coisas. Pode fraturar uma vértebra. Claro que tem casos, principalmente na escoliose, que a cirurgia vai ser o fim, não adianta, vai ter que fazer. Mas a gente vai tentar sempre segurar ao máximo, melhorar ao máximo o paciente e tentar a cura. E assim, no mundo que a gente vive hoje, a dor é o mais importante, né? Porque as pessoas procuram fisioterapia mais porque estão com dor. E na escoliose nem sempre tem dor, né? Exato. A escoliose idiopática, que é o que atinge boa parte da população, né? Isso daí, ela geralmente ela não apresenta dor. O paciente tem essas deformidades, tem alteração tridimensional, mas não apresenta dor. A dor muitas vezes pode vir acompanhar ela em estágios mais severos, onde a curva já aumentou, onde tem estenose do canal vertebral, vai ter compressão de raiz nervosa e aí vai começar a ter dor, vai ter começar a ter alteração articular. Mas na fase avançada, né? Em fases mais avançadas, mas geralmente escoliose não apresenta dor. Tranquilo para o paciente. Entendi. E essa questão do colete, tem um tratamento que era o antigo, que era um negócio que vinha aqui na frente, às vezes até corrigia até no pescoço. Perfeito, assim, tem né? Acho que um slide atrás tem uma imagem, que esse colete de Milwaukee. Esse não é mais utilizado. Já tem um tempo que o colete de Milwaukee já está um pouco defasado. Né? Ainda tem profissionais que indicam, passam para paciente fazer o uso. Ele inicialmente era um colete para ser usado de forma ativa. Essa parte que vai no pescoço, ela faz a descompressão axial, que é como se a gente tentasse esticar o paciente. Como se fosse pegar ele pela cabeça e esticá-lo para diminuir essa curva. E era para o paciente tentar ficar de forma ativa, sempre fugindo desse apoio, o apoio ficar incômodo, exato. E o paciente fazia a fuga, utilizar ele de forma ativa. Mas tinha paciente que acostumava e acabava descansando. E aí o músculo inativo acaba que você piora muitas vezes. Exato. Aí tirou o colete, ele estava mais curvado. Exato. A hora que tirava, perdia aquele ponto de apoio, de fixação dele, ele voltava para uma posição mais confortável e
Torta de novo. O colete de Boston foi um colete muito usado também. O colete, ele auxilia, ele é uma intervenção válida, mas também paralelo ao exercício específico, né? Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente usa coletes parecidos com esse do Boston, que utiliza essa tecnologia tridimensional, né? Os coletes, antigamente, eles tendiam a fazer essa correção no plano axial, puxar o paciente e desfazer a curva, né, no plano frontal. Só do S, né? Exato. Só que a gente sabe que a escoliose ela é tridimensional. A vértebra vai rodar também, vai ter rotação de vértebra, né, vai ter compressão, vai ter essa curva lateral. Então, os coletes 3D vieram para trabalhar a questão da rotação também, os pontos de contrapressão, né? Porque se você botasse só um apoio de um lado, o paciente ia acabar desviando para o outro lado e você ia acabar prejudicando também, né? Aí adicionaram espumas em algumas regiões. Esse é o colete Rigo Chanot, feito na França, também usado na Alemanha, né? Mas apresentava uma melhora boa porque trabalhava a correção tridimensional, que é a base do tratamento. A base do tratamento da escoliose é essa correção. Trabalhar todos os pontos, plano axial, plano frontal. Para qual caso é indicado o colete? O colete para casos onde a progressão tende a avançar mais. Aquele paciente novo que já apresenta uma curva severa de 20, 25 graus, 30 graus. Então é interessante você passar um colete para ele, para ajudar a fazer a manutenção dessa postura dele. Utiliza junto com o exercício, faz o colete. E o colete usado com bastante tempo, umas 20 horas diárias, era o mais indicado. Só que a gente sabe que também tem a parte estética, né? Tanto relutante às vezes por profissional de saúde quanto por paciente. Pela parte estética, por exemplo, o Milwaukee, difícil você passar para uma criança, né? Porque ele vai para a escola, ele quer ir para outros lugares, ele sabe que vai chamar a atenção, né? Aí existe já coletes mais discretos que você pode fazer o uso, a pessoa consegue viver de forma mais tranquila. E esse é individualizado, é assim, já tem uma fábrica pronta, como que funcionou? Tem um lugar que você aluga? Existe alguns lugares, aqui no Brasil, é uma profissão que o ortesista era passado de pai para filho, né? Era uma profissão mais antiga. Agora já existem fábricas especializadas aí, existem empresas especializadas que fazem a confecção do colete. Alguns, por exemplo, de Boston só conseguia fazer fora. Agora no Brasil já tem lugares que a gente consegue fazer. Muito bem. Qual que é o maior desafio de tratar uma escoliose, doutor? Acredito que o desafio seja o paciente muito aliado com o fisioterapeuta. Muitas vezes a gente tem planos bem estabelecidos, mas é um desafio. Às vezes eu falo que o fisioterapeuta ele tem um quê de pouquinho de maluco. Por quê? Porque a gente lida com uma disfunção que ela não tem cura, ela tem tratamento, né? Mas o desafio é isso, é você integrar todos esses elementos, né? O paciente, o fisioterapeuta e a família. Porque você vai precisar mandar informação para o cérebro, você vai precisar fazer essa correção. Então ele tem que estar todo dia junto com você, né? Fazendo exercícios em casa, né? Fazendo os exercícios semanalmente na fisioterapia, no consultório. Quando necessário o colete, fazer o uso do colete. Então são vários elementos. O desafio maior é isso, você administrar todos os elementos necessários para que essa disfunção regrida. A gente quer diminuir ela. Sem um acompanhamento é muito difícil, né? Porque olha o tanto de detalhe, né? Muito detalhe. Nível do desvio, graus do desvio, e a particularidade, né? Apesar da gente ter padrões, tem escoliose em S, tem escoliose em C, mas cada paciente vai te mostrar uma coisa diferente, uma alteração totalmente distinta. Vai ter 4 pacientes com curva em S e os 4 vão ser diferentes, né? Cada um vai ter uma particularidade, vai ter uma necessidade específica. Então, desafio do fisioterapeuta é esse, identificar tudo isso e conseguir administrar esse tratamento de melhor forma para o paciente. Já teve algum caso aí que tu pegou e conseguiu ter uma boa evolução? Já, temos casos aqui na clínica que a gente trabalha
o paciente um acompanhamento a médio, a longo prazo, né? Que a gente consegue ter uma regressão bem interessante da curva. Alguns a gente faz só a manutenção, outros a gente regride e conseguir passar essa educação, né, para o paciente, fornecer informação, fornecer o exercício, fornecer um tratamento de qualidade. Um negocinho que eu já peguei na avaliação foi de chegar o paciente queixando de escoliose, né? Apesar que o meu tratamento ele não é voltado para escoliose, mas para dor. Mas ele já tinha feito 60 e às vezes é isso mesmo, 90 sessões e não via melhora, né? E na avaliação o que eu percebi era uma perna mais curta que a outra. Então o quadril caía daquele lado, a coluna desvia para aquele lado. Aí ficava ali 2 vezes na semana, 1 hora, fazia o método RPG, né? Na maca, mas o resto do dia em pé, andando. Exato. E como diferenciar essa causa da escoliose que é idiopática, que vem do cérebro, e como que tu faz para ver uma coisa que é mais mecânica ali, que a biomecânica alterou por causa de uma alteração podal, uma alteração na pisada, uma perna mais curta? Perfeito. Através da avaliação, né, da avaliação estática, a gente precisa observar esses dados. Dentro da avaliação, a gente tem esses parâmetros quantitativos para você ter um embasamento, ter uma noção também da evolução do paciente. E a medida dos membros inferiores, a gente tira geralmente a medida real e aparente dentro do consultório. A gente consegue ter uma dimensão se tem uma perna mais curta que a outra. A perna mais curta que a outra faz parte de uma escoliose adaptativa, né, da categoria das não idiopáticas, e realmente ela vai fazer essa inclinação do quadril, vai ter uma báscula, e é interessante fazer a identificação. Depois que é feita essa identificação, através da medida do membro inferior, a gente solicita um exame chamado de escanografia panorâmica dos membros inferiores, né, pede para fazer em pé. E aí, através desse exame, a gente consegue ver se tem uma alteração significativa, né? Às vezes de milímetros, às vezes de centímetros, mas aí faz, geralmente, colocação de uma palmilha para tirar essa diferença de um pé para o outro. E aí a gente consegue corrigir. Auxilia muito. Realmente, tem pacientes que você faz sessões e se não identifica a causa direta, não consegue ter a solução. Tu já viu também alguma outra questão que influencia diretamente na escoliose, algo que fora do que a gente comentou? Por exemplo, ATM, disfunção da temporomandibular, disfunção de vista. Geralmente a parte sensorial do paciente pode atingir também, né? A relação da qualidade do enxergar do paciente, alterações de caráter neurológico também pode levar à escoliose. Então tem alguns outros detalhes que são necessários da gente perceber na avaliação, ter cuidado, que pode atingir realmente. E esse aqui? Esse paciente, por exemplo, é um rapaz que a gente está fazendo tratamento que tem uma diferença também de 1 centímetro do pé para o outro. Esse é um exercício que a gente faz, né? Que utiliza colocando ele de apoio bipodal, e aí ele está com calço do lado no pé esquerdo, e a curva dele, pode ver que a gente fez uma marcação nos processos espinhosos, né? Ele tem uma tendência a fazer um side shift, né? Que é uma lateralização do quadril. Ele joga para a lateral esse quadril, ele está sempre caindo. Justamente porque o pé esquerdo tenta ter o contato com o solo, ele busca o solo. Então o quadril ele lateraliza e joga o pé para baixo. Então, enquanto não coloca uma palmilha, não coloca um calço para esse paciente, ele não consegue ter estabilização do quadril. Você vai melhorar várias questões do paciente, mas não vai tratar a escoliose dele. É necessário fazer a colocação da palmilha e dar prosseguimento no tratamento. Muito bem. E me fale onde é que tu atende, como que as pessoas podem te achar, te procurar para fazer essa avaliação da escoliose. Joia. Nós ficamos na Clínica Live, na 507 Sul, aqui em Palmas, Tocantins. Clínica já de referência no tratamento da coluna, tratamento de disco, da dor, tratamento de fortalecimento, várias questões ortopédicas e agora também escoliose, né? Faz o tratamento de pacientes
a nível nacional. Tudo bem. O Instagram do doutor. Pronto, Dr. Moser Cortes, dr.mosercortes, @clinicalive. Pode procurar, manda uma DM pra gente. Chama no direct. Chama no direct, manda uma mensagem no WhatsApp, explica o caso que a gente vai atrás para dar uma solução, dar uma ajuda. Deixa uma mensagem aí para quem se identifica, quem tem escoliose, ou quem já está tratando e às vezes fica triste, né, que não demora resultado. Paciência, né? Nada vence um homem, uma mulher, uma pessoa paciente e determinada. É uma disfunção difícil, né, de características bem severas, mas a gente consegue dar tratamento, a gente consegue melhorar bastante coisa. Melhora a qualidade de vida do paciente, melhora esse ângulo de Cobb, melhora a parte estética, melhora a dor quando ela está presente. Então a gente trata muita coisa envolvida com o paciente, não só a alteração em si, mas o paciente sai completo, né? Uhum. O paciente é um ser, uma pessoa completa, né? Exato. E às vezes quando olha só para alteração, esquece do A total. gente trata uma pessoa com uma coluna torta e não uma coluna torta com uma pessoa, né? Muito bem. Então faz parte. E aguardamos, né? Precisar de atendimento, ter curiosidade, precisar de informação, procurar a gente, que deixa a gente muito contente, tá causando bem a pessoa que está próxima. Muito obrigado, Dr. Moser, por compartilhar aí o teu conhecimento, tua capacidade técnica, falando coisas aí que eu nunca sou fisioterapeuta e eu nunca imaginei que era a questão do cerebelo, poderia vir dali. Sim. A questão da alteração postural, né? Por isso a gente trata o cérebro também, né? Trata o cérebro. Principalmente o exercício, ele serve para dar esses inputs, né? Você ir gerando estímulo, por isso que é necessário ser uma coisa recorrente, contínua. Estímulo no cérebro. Gerar muito estímulo, que então, ele é o que comanda tudo. O tratamento da escoliose é tratamento do cérebro. Principalmente. Tratamos o cérebro primeiro para depois a coluna funcionar legal. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós temos o Instagram aqui da Clínica Live. O meu Instagram é Dr. Laureano Carvalho. Pode procurar lá o underline, Laureano _ Carvalho, e o Moser Cortes. Dr. Moser Cortes também, vocês vão nos achar. E a gente vai deixar o contato aqui da recepção também, você precisar fazer seu contato, sua avaliação. O mais importante é buscar ajuda e você está fazendo tudo o que é possível para melhorar, né? Não ficar ali na estagnação. Não pode desistir. Desistir de ter uma vida melhor e prevenir uma cirurgia, né? Uma necessidade cirúrgica. Alguns têm planos de saúde, outros não têm. E a gente sabe que quem não tem plano de saúde, para fazer uma cirurgia pelo SUS aí é algo bem complicado, né? Ainda mais aguarda muito tempo, mas é algo que tem tratamento. Sim. Muito difícil é quando não tem o recurso, né? A gente sabe que a pessoa, principalmente mãe e pai, faz de tudo pelo filho. Sim. Quando é o caso do filho, faz de tudo. Sim. E a gente ter essa capacidade, ter esse recurso aqui em Palmas. Palmas é uma cidade muito boa na questão de saúde, e a gente ter também esse serviço para disponibilizar esse tratamento é algo essencial. Tanto por isso que a gente não atende só a cidade de Palmas, a gente atende uma região muito grande. Sim. Porque é difícil ter muitas vezes o tratamento, o recurso próximo ao paciente. E já que tem essa acessibilidade, é um passo muito grande. E a gente hoje vive numa era do adoecimento psíquico, né? Então, você que é pai, mãe, que vê alteração no seu filho, se for menina, né? Então, as meninas, elas sofrem bem mais com a alteração. Não deixe para depois, né? Procure ajuda para prevenir até uma alteração emocional lá na frente, né? Uma ansiedade, uma crise de depressão. Para a autoestima dela saber que tem um problema, mas que está tratando, que está consciente do que tem, né? E ter um emocional mais estável, né? A alteração, ela nunca é só física, né? Ela trabalha em todo... e afeta todo mundo também, né? Afeta a casa toda. Então, quando é pego precoce, um problema desses, é muito mais fácil de resolver, é uma economia de tempo, consegue proporcionar muitos momentos bons para a pessoa, né? Vai ter uma vida saudável quando adulto, livre de um monte de coisa.
Então é importante esse diagnóstico precoce, a busca de informação e o incentivo à busca, né, da pesquisa científica, de novos dados, novos tratamentos, né, para proporcionar isso daí, proporcionar sempre essa melhora, né, acessibilidade de tratamento. Fechou. Obrigado. Obrigado, doutor. Deus abençoe. Prazer. Deus abençoe suas mãos para cuidar desse povo que precisa. Amém. Valeu. Artlist.io